Hoje nós vamos aqui ler uma palavra que se encontra lá no livro de Romanos, né? E que essa palavra fale que ela chega aos seus corações, né? Essa palavra ela está lá em Romanos, versículo 11, capítulo 24. E reforçando mais uma vez, no livro de Romanos, no versículo 11 e no capítulo 24. Eu espero não ficar muito nervosa, mas eu tô desde ontem nessa palavra aqui. Então vamos lá. Romanos 11, 24, que diz assim: Porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado, na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Bom, né? Assim, nós vemos aqui que Paulo vai enfatizar nesta mensagem, ele vai enfatizar nesta palavra que os cristãos judeus, eles não poderiam excluir e nem rejeitar aquilo que Deus escolheu. Nós vemos aqui que ele vai afirmar que Deus não rejeitou os judeus, mas que o Senhor também colocou os gentios como participantes da promessa de Paulo. Estava aqui selando essa palavra dizendo que os homens rejeitaram Deus, escolheu o que os homens excluíram. Deus escolheu o zambujeiro. Amado, se você observar, ele é da mesma família da oliveira e conhecido como popularmente como a oliveira braba ou a oliveira da rocha. Aqui em Portugal tem muita oliveira e eu pude ver um pouco aqui das oliveiras aqui, o terreno aqui, e realmente é verdade, gente. Então, assim, né? Nós vemos aqui, assim, vários processos para o enxerto. O enxerto, ele arranca de um lugar, né? Ou arranca um galho e coloca em outro. E o processo do enxerto, meus queridos, é que existe 4 processos, né? Do enxerto. O primeiro processo é para renovar. Olha só a palavra. O primeiro processo é para renovar as plantas envelhecidas. Deus quer te renovar, você envelheceu na fé. Está na hora de levantar. O segundo processo é para transformar uma árvore em outra árvore. O terceiro processo é para renovar plantas que dão frutos ruins em frutos bons. E o quarto é para transformar uma árvore que dá fruto azedo em um fruto que dá doce, né? Então, esses são os 4 processos. Jesus quer te transformar uma pessoa ruim em uma pessoa boa, né? Uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, em uma pessoa mais doce, mais amável. E transformar você em uma pessoa que dê frutos bons, não ruins. Você tem que ser uma pessoa doce, né? E Paulo, ele vai falar também, né, do enxerto. Entenda, o enxerto da oliveira com o zambujeiro, se você observar que segundo o que Paulo está dizendo, é contra a natureza, é enxertar uma árvore boa com uma árvore ruim. Não tem como enxertar uma árvore ruim com uma árvore boa. Ou você é bom, ou você é ruim. Porque os frutos vai sair
ruim aos olhos dos doutores que estavam ouvindo o que Paulo estava dizendo. Estava totalmente contraditórios, né? E sabe, né? Assim, né? Era paradoxo o que Paulo estava dizendo, que não tinha condições. Como é que alguém vai pegar uma planta ruim e enxertar numa planta boa? Não, não teria lógica, condições. Assim, eu observo no texto que nós fomos escolhidos por Deus contra a própria natureza. Paulo está mostrando nessa mensagem que nós somos escolhidos por Deus contra a nossa própria natureza. Jesus vai pegar o que era improvável, Jesus vai pegar o que era rejeitado, Jesus vai pegar o que era inaceitável, que não fazia parte da promessa, e vai colocar-nos pertencente da promessa. Era isso que Paulo estava dizendo, sabe? Se você ver em Deuteronômio, se eu não me engano, mas é Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 10, vai dizer que o boi e o jumento não pode arar junto, porque, você sabe? Bom, deixa eu responder. Porque o jumento era brabo, mas o que Paulo estava dizendo aqui é que o que era rejeitado, o que era excluído, estava fazendo parte agora da promessa de Deus. Então, eu quero dizer para você, se você está sendo excluído, rejeitado dentro da sua própria casa, no meio da sua família, até mesmo na igreja onde você congrega, estão rejeitando você, estão deixando você de lado, não estão te dando a oportunidade, estão dando a oportunidade para os de fora, mas estão tirando a oportunidade dos que estão dentro da casa, se esquecendo que os que estão dentro da casa também fazem parte do céu. E quando você exclui o que Deus está ali incluindo, né, para fazer a obra dele, né, ganhar almas para ele, é como você estivesse você mesmo sendo você excluído, você se excluindo. Então não faça isso. Isso não é de Deus. Não deixe o da casa no banco para pegar o de fora, porque canta mais bonito, prega melhor. Não, isso é errado. Isso não é de Deus. Você faz parte da promessa de Deus. Sabe, a revelação é que ele sabia que era contra a própria natureza. Ele sabia que era contra a natureza, porque ele estava falando, mas enxertar as duas era contra. Não tinha condições, mas o enxerto que ele estava falando não era um enxerto natural, era um enxerto espiritual. Então, se você não olhar com os olhos espirituais, você não vai ver as almas que estão ali sentadas no banco, dentro da casa do Senhor, esperando pela oportunidade. E você vem e dá oportunidade para os de fora. Você pode dar oportunidade para os de fora. Não estou dizendo para você não dar a oportunidade para os de fora, mas você também tem que dar a oportunidade para os de dentro, na casa do Senhor. Não é porque aquele lá tem CD e canta melhor que eu vou dar a oportunidade para ele cantar 3, 4 hinos, enquanto o da casa está ali sentado no banco querendo louvar e não está glorificando ao Senhor, porque você não deu a oportunidade, podendo dividir.
O pregador está sentado ali no banco, está esperando para ser chamado para pregar, para levar as boas novas. Mas você não está chamando, você está convidando os de fora, né? E muitas das vezes Deus quer usar o que está ali dentro e não usa o de fora. E o de fora vem e prega, fala o que é da carne, né? Não o que Deus mandou. E você ainda se enche ali do ego, pensando que está certo. Está errado? Desce a casa do oleiro. E o enxerto natural era um enxerto assim espiritual, os ramos, não sei se você sabe, mas os ramos representam Israel. E o zambujeiro, ele representa a igreja. E os ramos era Israel que conheceu a Cristo. Primeiro é o zambujeiro, representa a igreja que foi escolhida por Deus, né? Você está vendo? E a oliveira é Jesus. Então veja, os ramos representam Israel, o zambujeiro representa a igreja, né? E os ramos eram Israel, que conheceu a Cristo, o primeiro, e o zambujeiro representa a igreja, né? Que foi escolhida por Deus. E a oliveira é Jesus, né? Que tem sustentado, Jesus tem sustentado a sua igreja até hoje com as suas raízes. O que sustenta os ramos é o zambujeiro. E a raiz era isso que Paulo estava dizendo. Não era os judeus que tinham que rejeitar o gentio, não, porque quem escolheu foi o próprio Deus. Né? E vocês entenderam bem? Jesus que tem sustentado a sua igreja até hoje com as suas raízes, né? Jesus é que tem te sustentado com as suas raízes. O que sustenta os ramos é o zambujeiro, né? E você viu o que é o zambujeiro? O zambujeiro é a igreja. Jesus está sustentando a igreja, né? E é assim. É isso que o zambujeiro é a raiz, né? Era isso que o Paulo estava querendo dizer, estava dizendo, na verdade, né? Não eram os judeus que tinham que rejeitar o gentio, não, porque quem escolheu foi o próprio Deus. Foi o próprio Cristo que escolheu esse povo. Sobre o Paulo estava aqui enfatizando, concretizando nessa palavra, dizendo que quem tivesse ligado com o Senhor, estivesse ligado, conectado com o Senhor, quem tivesse ali enraizado, quem tivesse ali enxertado em Cristo, Jesus estava participando do que? Da promessa, estava participando do que? Da salvação, sabe? Não adianta querer excluir o que Deus selecionou, não adianta você excluir os que estão lá dentro da casa para chamar os de fora, se Deus quer usar o da casa. Deus já selecionou. Como diz a palavra de Deus, né? Como diz lá, né? Muitos são chamados, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Não adianta, né? Querer descobrir o que Deus escolheu. Se você vê, tentaram matar os cristãos nas arenas, tentaram matar os cristãos com os leões, perseguiram os cristãos, mas quanto mais perseguiam, mais eles, o que? Mais eles cresciam, para a glória de Deus, né? E
E o que o inimigo não sabe é que a oliveira, ela sobrevive em qualquer lugar. E ela sobrevive em lugares rochosos, em lugares secos, lugares áridos, em lugares íngremes. Sabe, Jesus escolheu a oliveira porque a oliveira, ela aguenta tempos difíceis, aguenta tempos terríveis, e por isso que a igreja está de pé até hoje, né? Pense bem. O zambujeiro, aonde coloca ele, ele cresce. Onde coloca o zambujeiro, ele cresce, ele produz, entende? Ninguém mata o zambujeiro que dá frutos, né? Paulo estava dizendo, ninguém vai matar, ninguém, né? Ninguém vai matar um zambujeiro que dá fruto. Não tem condições, porque chegou um tempo em que os judeus rejeitaram a Cristo, né? Sendo que Jesus também era judeu, tá? Mas Cristo vai olhar e vai dizer, eu vim para os meus, né? Está escrito isso aí, né? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, né? Olha só, Cristo, ele veio para os deles, mas os dele rejeitaram ele, né? Olha, se coloca de pé ali, né? Vê bem, pense, raciocina. Olha para dentro da casa do Senhor, né? O vaso está ali, né? Jesus quer encher mais o vaso, mas você está trazendo o vaso de fora, né? Por quê? Porque está vendo brilho, né? Tá vendo o quê? Tá vendo por fora, não tá vendo por dentro. Não tá vendo se é aquilo ali aprovado por Deus. Você vai conhecer, você quer conhecer uma pessoa, quer saber se ela é de Deus, se ela segue os mandamentos da Bíblia. Sente-se à mesa com ela, porque na mesa você vai conhecer a pessoa. Se é um homem de Deus, se é uma serva de Deus. Sente-se à mesa, converse. Não é porque a pessoa canta bem, prega bem, tá? Que ela serve ao Senhor. Que ela é abençoada. Deus abençoa, mas ela está sendo abençoada. Há pregadores que pregam que é uma maravilha, uma bênção, mas vai convidar para pregar na sua igreja. Quantos que não cobram? Quantos há muitos aí que não cobram nada e pregam 1000 maravilhas, são mais usados por Deus ainda. Mas você quer convidar aquele pregador que vai para a igreja pregar e pula, fala de chave, né, o dinheiro, né? Não é bem assim não, gente. Olha as almas aí perecendo no mundo. Então Cristo, né? Ele diz, né? Vai olhar, né? E vai dizer, né? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então agora eu vou para os gentios. Eu vou para aqueles que me querem, que estão disponíveis a receber, né? Então aqui na palavra, não precisava nem eu dizer, era só ler essa palavra aqui, esse pedaço aqui, e já estaria tudo explicado, né? Gentios, ele veio para os gentios, né? Agora ele disse que vai para os gentios, então ele veio para os gentios agora, porque os dele não quiseram ele, não aceitaram, né? Rejeitaram ele, né? Então ele vai agora para onde? Ele vai para aqueles, para os gentios, ele vai para aqueles que querem ele, que estão disponíveis a receber ele, que estão disponíveis a aceitar ele, né? Quebrando um protocolo, dizendo que se me derem prioridade, eu o recebo como filho, né? Que Jesus estava mostrando aqui para Paulo, estava pregando que se tivesse disponível para buscar Jesus, iria ser participante da salvação. Jesus vai para quem quer. Era isso que Paulo estava dizendo. Então Paulo estava dizendo que se você quiser Jesus, se você aceitar Jesus, se você buscar Jesus, se você se disponibilizar para Jesus, né? Ele vai para você.
era o que Paulo estava dizendo, só iria dessa festa participar, né? E dessa salvação, se você estiver disponível, né, para Deus. Não era Jesus que tinha que estar disponível. Jesus não tem que estar disponível para você. É você que tem que estar disponível para Jesus, né? Deus não era Jesus que tinha que estar disponível para os judeus, era eles que tinham que estar disponível para Cristo, né? Era isso que Paulo estava dizendo, sabe? Poderia ter pecado, poderia ter feito tudo, mas se arrependeu, né? Iria fazer, né? Iria fazer parte da promessa. Sabe, você tem que entender isso. Alguém quis excluir os zambujeiros. Alguém quis. Mas Jesus disse, não. Adianta querer cortar o que Deus plantou. Não adianta querer arrancar o que Deus enxertou. Deus, né? Deus te plantou, né? Na casa do Senhor, e Deus te enxertou. Deus te enxertou lá com o Espírito Santo, né? Deus te enxertou lá com os dons dos louvores, da pregação, né? Das revelações, né? Por aí vai, né? E o dom do amor, né? Pelas almas, né? Mas alguém tentou e está tentando, né? Excluir, tirar, né? Te afastar. Mas não adianta querer cortar o que Deus plantou, não adianta querer arrancar o que Deus enxertou. Se Deus te enxertou de lá, não adianta querer te arrancar de lá, te deixar no banco, né, para te arrancar de lá. Era isso que Paulo estava dizendo. Ninguém arranca o que o próprio Cristo enxertou, né? Deus enxertou gentios e ninguém poderia arrancar. Quem poderia sair da promessa? Era só quem realmente queria sair. Você quer sair da promessa? Só assim. Deus não vai te tirar da promessa se você não quiser sair. Era só quem realmente queria sair. Entenda, essa mensagem está bem clara. Embora seja muito difícil de muitas pessoas interpretar essa mensagem, né? Ela é poderosamente, né? Ela é poderosa, né? Bom, mas Paulo estava ensinando para os judeus que os gentios, eles também faziam parte da promessa, que ninguém poderia cortar, né? Ninguém poderia cortar a promessa que Deus fez. Ninguém poderia, né? E ninguém poderia também, ninguém pode cortar e ninguém pode arrancar, né? Aquilo que Deus enxertou. Se Deus enxertou, está enxertado. Se Deus colocou, tá colocado, né? E o zambujeiro brabo, o brabo é a oliveira da rocha, né? Não tinha condições, mas o Senhor escolheu, né? Separou, selecionou e designou para a salvação. Você está entendendo? O Senhor, né? Ele te escolheu, Ele te separou, te selecionou e ainda te designou para a salvação. O zambujeiro era o zambujeiro ele era inaceitável para a oliveira no natural, na teoria, não teria, não teria condições, mas o próprio Cristo fez o sobrenatural na vida dos gentios, né? O zambujeiro santo é escolhido por Deus, sacerdócio real, né? O zambujeiro santo, ele é escolhido por Deus, né? O sacerdócio real. Ele é selecionado, é conhecido como diferente dos iguais, tá? Ele é selecionado
né? É conhecido como diferente. Você é selecionado, é conhecido e ainda é diferente. Que maravilha, né? Dos iguais, hein? Então, assim, entenda essa mensagem. Você está disponível para Deus? Você está aberto, né? Você que, sabe, você que, como é que eu posso dizer? Você está aberto, né? Você que está disponível você está disponível, está aberto, né? Para Cristo, né? Fazer a obra, né? Orar pelos irmãos, né? Mais, né? Buscar, né? Se colocar mais de joelho, né? Jejuar mais, se santificar mais, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E tá na hora, gente. Use mais, chame mais, sabe? Seja mais usado por Deus. Tenha mais poder de autoridade, sabe? No nome do Senhor Jesus. E peça perdão dos seus pecados aí, dos seus erros. E olha para a casa do Senhor. Olha para dentro da casa do Senhor. Olha as almas lá, os vasos. Os vasos que estão pedindo, né? Pela uma oportunidade. E você não dá, né? É como você escolhesse quem vai cantar, quem vai louvar o hino de hoje. O primeiro hino, o segundo hino. Gente, não deu a oportunidade por quem você quer. Dê a oportunidade aos irmãos, pelo nome. Quem der o nome primeiro é que louva. Não fica escolhendo. O irmão ensaiou, gente. O irmão ensaiou dias, horas, meses, né? Ensaiou o hino. Para tal dia chegar lá na casa do Senhor e louvar. Aí o irmão chega lá, o irmão se preparou, jejuou, santificou-se ali, né? Apresentou a Deus para chegar lá no dia, dar o nome lá. E o que acontece? É o primeiro até dar o nome. E você ir lá e chamar quem? Chamar a última pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa que deu o nome, né? Porque você gosta mais de ver aquela pessoa louvando, né? Porque aquela pessoa louva mais bonito, né? Mas você não deu a oportunidade para a pessoa que chegou primeiro. E deu o nome primeiro. Dê a oportunidade pela ordem de chegada, gente. Dos nomes. Isso é feio. Isso não é justo, né? E Deus é justiça. Pregue, não pregue o que você quer, pregue o que Deus manda, né? Desça, na hora que for orar pelos irmãos, desça de cima para baixo. Entre os irmãos, vá orar pelos irmãos ali embaixo. Não fique lá em cima esperando pelo pastor, pelo outro obreiro, irmão, né? Está lá em cima, descer e colocar a mão na cabeça dos irmãos ali, interceder pelos irmãos. Desça você de cima. Você também tem que descer. Desça a casa do oleiro. Há muitas igrejas, há muitos lugares que acontecem isso. Não é só em 2 lugares. É por todo mundo tem isso. Mas basta você se refletir, se colocar de joelho no chão, buscar, né? Pedir o perdão e a misericórdia de Deus, né? E fazer o certo. Né? E o sim, sim, não, não, né? A Bíblia diz que a palavra do crente é o sim, sim, não, não. Então não tem por que ficar rodeando, dando meia volta, né? É assim. E é isso que eu vim trazer hoje. Isso tá desde ontem de manhã. Amém?